infelizmente a maioria continuará assistindo. Porque, o que tem? Não é problema nenhum. Estou lá, assisto, só, não faço mal para ninguém, não falo mal de ninguém, eu trabalho, eu rezo, eu vou no grupo, eu vou à missa, domingo eu vou à missa. O que tem? O mal é sutil. A ação encardida é sutil. Entra no seu coração igualzinho. Deus usou o testemunho do meu irmão morto para, pela boca do padre irmão dele, curar uma médica em Lisboa. Isso que eu sei, igual quantos outros casos. Sutil, delicada a ação de Deus. O encardido também. Então a pessoa deixa-se alimentar pela ignorância. Por um lado, não aprofunda sua fé. Não lê a Bíblia. Há católicos que nunca leram a Bíblia inteira, até hoje. Mas, meu Deus, o livro que Deus escreveu para revelar-nos, inclusive para conhecer a ação maligna. Uma vez um padre me falou: vocês falam muito no demônio. Eu não falo demônio, eu falo do encardido. Que é o apelido que a gente arrumou para ele. Que nem o nome dele a gente deve estar dizendo. Não, mas vocês falam demais. Eu falo menos ainda que na Sagrada Escritura. Na Sagrada Escritura tem explicitamente 211 vezes falando do demônio. No Novo Testamento. E somando tudo dá umas 300 vezes. Vou falar um absurdo aqui, mas se tiver errado é a Bíblia. Você conta depois. A Bíblia fala mais vezes no demônio do que no Espírito Santo. Vou repetir. Pode gravar aí que o Padre Léo falou. A Bíblia fala mais vezes do demônio do que do Espírito Santo. Terceira pessoa da Santíssima Trindade, que inclusive foi o inspirador da Bíblia inteira. Será que o Espírito Santo é menos importante que o demônio? Não, óbvio que não. E por que então que fala tanto no demônio? Porque ele tem uma força imensamente grande. Porque ele não é só uma ideia. O mal não é uma ideia. O mal não é um princípiozinho que está disputando com Deus, não. O mal é um espírito que foi criado, que se rebelou contra Deus, que recebeu a graça de Deus. Os dons de Deus são irrevogáveis, Deus não tira, por isso que ele continua tendo poder, por isso que ele continua tendo instantes de conhecimento. E que tem um objetivo muito claro e definido: fazer perder as almas. Ele quer me perder e quer perder você. A maior alegria dele é quando ele consegue levar uma pessoa para o buraco, levar uma pessoa para o vazio. Então nós precisamos conhecer o jeito que ele age para ir impedindo essa ação em nossa vida. E aí depende de cada um de nós. Aí é esse revestimento espiritual que nós vamos aprofundar ainda hoje. Então, meus irmãos, se nós não nos abrimos para essa realidade bíblica, eu não consigo entender que até um ou outro padre chega a afirmar que o demônio não existe. Porque a igreja nunca fez o dogma. A igreja nunca declarou solenemente, como um dogma, a existência do demônio. A igreja também nunca declarou um dogma a existência do Brasil. E ele existe. E está aí. Você deixar de ser besta. A igreja gasta os seus dogmas para verdades de fé, que nos façam crescer, para ressaltar um aspecto bonito, feito os aspectos de Nossa Senhora, que são dogmas. A igreja já não fez e não vai fazer. Pois está aí, vocês imaginam a petulância da igreja.
A igreja tem que criar dogma aonde não há clareza de fé, aonde não há certeza, para aquilo que foi revelado, que leva muito tempo para isso. Agora, para que o dogma dizendo que o demônio existe, se há mais de 300 passagens bíblicas falando sobre ele, se só nos evangelhos, quantas vezes Jesus mostrou a ação maligna e expulsou o demônio? Quantas vezes? Não acreditar nele é não acreditar no resto todinho de Jesus. Porque é a falsa ideia dessa bondade do demônio. É a falsa ideia. Então é muito fácil. Não acredito. E alguns a gente nota que de fato não acreditam. Porque vivem completamente dominados pelo espírito maligno. Quanta gente está indo para o buraco, meus irmãos. Quanta gente está indo para o fundo do poço. Quanta família destruída pela contaminação religiosa. E não há outro jeito senão renunciar. Aí vem esse outro lado da igreja. Por que a igreja, toda a missa que tem renovação das promessas do batismo, por que ela começa a renovação das promessas do batismo renunciando ao demônio, autor e princípio do pecado? Esses padres que não acreditam nele não podiam fazer também a renovação das promessas do batismo? E que se faz em vários momentos da vida litúrgica durante um ano? Renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado. Renuncio! E continua assistindo essa porcaria, a alma gêmea. E continua ouvindo as músicas feitas para invocar os mortos. E continua assistindo peças teatrais espíritas, que fala da invocação dos mortos, que tenta entrar em comunicação com os defuntos. A bruxaria é isso. Bruxaria é toda essa doutrina que evoca a presença de um morto. A psicografia tem a mão do demônio, por isso que engana tanto, até na letra. Então a pessoa vai lá, está escrevendo aquilo lá, que é a bobagem. É uma pessoa que tem uma sensibilidade grande, que interpreta. E aí tem umas coincidências. Claro que tem coincidência, porque todo problema, todo mundo é igual. Os problemas são sempre os mesmos, só muda de endereço. Eu tenho percebido isso em todos os lugares do Brasil e do mundo onde eu vou. Normalmente a gente lê lá uma cartinha. Esses tempos até eu comparei a carta que veio do Japão com uma que veio dos Estados Unidos, com uma de Portugal e com uma aqui do Brasil, aonde eu ia pregar. As quatro parece que foi escrito pela mesma pessoa. Padre, queríamos pedir ao senhor que abordasse esse tema, assim, sabe, o tema da família, eles pedem muito. Nosso grande problema é a família. Dificuldade da família, porque viemos do Brasil, porque aqui nos Estados Unidos a família não tem o respeito, não tem, porque isso é igualzinho. Os problemas são os mesmos, não muda. Eu vou a Portugal, prego normalmente à noite lá na Ilha da Madeira, aí à tarde a gente senta lá na igreja do colégio para atender. Coisa mais fácil saber qual é o problema, são os mesmos de vocês, o mesmo meu. Mesmo das nossas famílias, igualzinho. É gente culta, é gente que fala vários idiomas, é gente muito rica, principalmente para o padrão nosso, então nem se fala. Mas o problema que ele tem é igualzinho o seu e o meu. Mesma coisa. Mesmíssima coisa. A gente vai atender confissão, aconselhamento em lugares importantes, com governos, com isso, com aquilo. É a mesma coisa. A fragilidade é a mesma. O problema é o mesmo. Igualzinho. Então,
se todos nós temos mais ou menos os mesmos problemas, não é difícil alguém enganando, olhando na sua cara, escrever umas bobagemzinhas daquela. Não é difícil. Principalmente porque, se você foi lá, é sinal que você acredita. Você já criou expectativa positiva. A autossugestão espiritual é uma arma medonha. Você foi, você já deu o primeiro passo. Você já abriu-se para a contaminação. E aí por trás está a mão maligna. Parece que inclusive você sente uma paz na hora. Nossa, aquilo foi um conforto tão grande para mim. Eu fiquei tão tocada. As palavras que ele falou. Foi para mim que ele falou. Pega na sua sensibilidade. Principalmente, já falamos ontem, não vou tocar nesse assunto hoje, a sensibilidade do momento da morte. De quem perdeu um filho, de quem perdeu o pai. A pessoa fica frágil. A gente faz qualquer... Olha, na dor física, ou na dor espiritual, ou na dor afetiva, a gente faz qualquer coisa. Desespera, vai lá e faz. Mas precisa renunciar. Nós estamos falando de uma necessidade que a igreja acredita. Eu não estou falando de exorcismo. Exorcismo, a não ser que o padre tenha autorização explícita do senhor bispo diocesano, ninguém pode fazer, nem outro padre e nem bispo. Ele tem que ter autorização para isso. O bispo pode fazer dentro da diocese dele, fora dela também não pode não. Aí ele tem que ter autorização do bispo da diocese. Porque é muito raro um caso de possessão diabólica. É raríssimo. Eu citei ontem aqui no Brasil, o último caso foi em 1947. Caso oficial, conhecido. A ação maligna, ela se dá muito mais pela influência no pecado. O demônio prefere um pecador do que 10 possessos. Com um pecador ele faz mais estrago do que com 10 ou 20 possessos. Porque a possessão você já vai chamar o exorcista, ele pode levar 1 mês, 2 ou 3, e em alguns casos leva isso mesmo. O Frei Elias, que já esteve aqui algumas vezes, contou isso aqui na Canção Nova, o tanto de tempo que às vezes leva, rezando todo dia, ou uma vez por semana, durante 2, 3, 4 meses. Como é difícil quando pega um caso desse. Eu nunca vi na minha vida uma pessoa de fato possessa. E também eu não sou exorcista. O que eu posso fazer é, primeiro, eu posso e devo, você também, renunciar conscientemente, livremente. Eu renuncio ao demônio, autor e princípio do pecado. Eu renuncio a todas as suas obras. Eu renuncio ao ódio e tudo aquilo que nos desune. Eu renuncio. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, eu renuncio ao demônio. Isso eu posso fazer e você pode. Aliás, você pode fazer essa oração em qualquer momento, em qualquer lugar. Pegue lá no folhetinho quando tiver e guarda. As 3 fases da renúncia, para que você depois possa manifestar sua fé. Creio em Deus Pai, creio em Jesus.